Ô, professor, vamos começar com o professor Mairovich e a Lília depois amarra essa história toda. Do ponto de vista da crise que a gente também acompanhou ao longo desse ano, professor Mairovich, não sei se crise, mas conflito, embate, não sei como é que qual é a palavra adequada para a gente usar. Judiciário e legislativo. Esse é mais um caso, né? Flávio Dino, que sai, inclusive, do legislativo, né? Porque era senador e tudo mais, depois foi para o governo, mas tem o seu histórico ali, essa questão do judiciário interferir em decisões do legislativo. O que isso traz aí de novidade para a gente nesse ano, professor Mairovich? Como é que o senhor vê essa ação de Flávio Dino hoje, na véspera do Natal? Olha, essa ação do Flávio Dino, ela é legítima. Por quê? Porque havia um risco, atenção, um risco de 4 bi e pouco sair voando e não se ter como depois recuperar. Então, ele deu uma liminar com um efeito suspensivo, tendo em vista aquilo que os juristas, usando um latim, chamam de periculum in mora. Então, ele decide para evitar a demora. Por quê? Porque senão o dinheiro vai embora e, evidentemente, some. Tecnicamente, está perfeita essa decisão, porque ela vem apoiada. O Dino foi, como você lembrou, Fabiola, foi provocado, ele não atuou sozinho, de ofício, ele foi provocado pelo PSOL, e nessa provocação do PSOL, eles colocam muito bem que, primeiro, não tem transparência alguma, e o dispositivo constitucional é muito claro a exigir transparência. Segundo ponto, que havia ali questões criminais. Então, o que o Flávio Dino faz? Suspende a medida, quer dizer, não se passa esse dinheiro está seguro, e dá prazo de 5 dias, e mais do que isso, o Flávio Dino não prevaricou. Por quê? Porque havia uma notícia de crime. Então, notícia de crime que ele manda apurar pela polícia, ele requisita a instauração de inquérito que está no seu poder e no seu dever. Ele tem esse poder-dever. E para não prevaricar, evidentemente, ele instaura o inquérito. Então, nisso, eu não vejo aí esse quadro e que marcou esse ano e os anteriores, como aí esse dissenso, vamos chamar assim, perto do Natal, uma expressão mais adequada. Não é que, na realidade, é um litígio, eles estão se pegando de pau, entre o quê? O judiciário, que é sempre acusado de intromissão, e sempre acusado de legislar, e muitas vezes com toda a razão, e o legislativo. Então, eu acho que essa questão do Dino, essa liminar, eu acho que não está dentro daquele contexto de briga. E faz isso como? Ele não saiu em férias. Aquele esquema de plantão judiciário, e o Josias, que tem memória de elefante, quer dizer, guarda tudo, vai lembrar que num plantão judiciário, tudo começou porque um plantonista ministro cassou a decisão liminar de um outro. O outro ficou muito bravo e falou: não saiam mais em férias. E fiquem em férias para que ninguém se meta no seu acervo de distribuição. No popular, Fabiola, e numa linguagem mais desabrida, ele é dono do galinheiro. No meu galinheiro ninguém mexe. Ó, o pessoal aqui no chat tá falando, Antônio Pereira falava, vai pra cima deles, Dino. Dino é o Xandão versão 2. Achei curioso. Não, eu acho que não. Não, não É. é não. O Calma, Dino professor Mairovich, é uma tem juiz de opinião só carreira. dele. Oi? Eu fui falar Xandão, o professor Mairovich já começa a ficar enlouquecido. Calma, ó. Ah, O, mas o, o Mas é que Fagner é uma provocação, né, é uma professor? Porque provocação, mas é. eu acho muito interessante, tudo bem que o senhor tem razão e tudo mais, mas é uma certa quebra de braços, né? Porque eu queria lembrar o contexto. É. Primeiro,
E pega o contexto em que o Congresso vai às férias, né? É muito interessante. Brasília fica aquela cidade fantasma, né? E ele vai pegar esse momento. E também eu queria destacar o que o Josias já sublinhou, que é a saída do Arthur Lira. Então, de alguma maneira, ele está desautorizando essa figura de Brasília, né? Porque nós sabemos que Brasília criou não criou, mas que há essa figura do presidente do Congresso, que é uma figura magnânima quase, né? Então, é um desafio, né, professor? É uma quebra de braços nesse sentido. E queria destacar mais um elemento, posso, Fabiola? Que é a origem do termo propina, que eu sempre gosto muito de pensar na origem do termo, e que no grego, propinem, queria dizer, fui conferir, beber a saúde de alguém. É no latim, naquela confusão de Roma, que começa a relação entre propina e gorjeta. Mesmo assim, em Portugal, o termo propina era aplicado ao mundo dos livros, né? A propina era aquele depósito obrigatório que um editor ainda tem que fazer para as bibliotecas nacionais de um livro a mais. Então, o termo propina nem sempre é um termo que não fala de transparência. O problema da propina é quando falta transparência. E o que o Flávio Dino está provando é que, junto com o PSOL, que é preciso sublinhar também, é que apenas 17 parlamentares assinaram esse rombo no orçamento da República Brasileira. Então, ainda bem que ele não saiu no plantão de férias e que está ganhando, ao que tudo indica, na quebra de braços. Com um detalhe, eles têm 5 dias para fechar essa conta, o que também é muito bom, na minha opinião.